Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser de ciências, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução celular, certo? Então vamos lá. Primeiro, nós sabemos que a célula é a unidade básica da vida, né? Que todos os seres vivos, eles são constituídos por célula. Sim, uma célula que foi se reproduzindo em várias células para formar um indivíduo, ok? Aí hoje nós vamos aprender como essa reprodução acontece, tá certo? Para gerar um ser vivo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Sim, a célula é a nossa unidade básica da vida. Sem a célula não existe vida, certo? Há uma observação que a gente tem que sempre estar com ela em mente. Outra coisa, existem no nosso organismo hoje, dos seres vivos, células que estão sempre em reprodução e células que elas não conseguem se reproduzir tão facilmente. Exemplo, quando a gente se corta, né, sai sangue, a gente começa a tratar, começa a passar medicamento, aquela ferida ela vai cicatrizar. O que isso quer dizer? Que as nossas células, as células da nossa pele, elas se reproduziram, certo? Para curar aquele rompimento que teve na minha célula do meu tecido, ok? Ah, tia Grazi, mas quando uma pessoa sofre um acidente e fica sem andar, como é que ela consegue, como é que isso acontece no caso, né? Não é nem reverter, como é que isso acontece? Aí é que entra as células que não conseguem se reproduzir assim que são danificadas. Vamos dizer que são as células da medula óssea, por exemplo, certo? As células da medula óssea, elas não conseguem fazer a reprodução com facilidade, certo? Para aí que aquele dano, para que aquela ferida que teve, aquele dano que teve na coluna vertebral, seja cicatrizado, certo? Então vamos lá. Bom, existe dois tipos, tá, de reprodução celular. A primeira é a mitose. A mitose ela acontece na reprodução que acontece em tecidos, certo? Exemplo, quando a gente se corta, certo? O tecido, a célula vai lá, começa a se reproduzir naquela região que teve o ferimento e cura aquela ferida, no caso, cicatriza aquela ferida. Exemplo, o nosso cabelo que está em constante crescimento, certo? Está sempre se crescendo. A nossa unha, certo? Então, assim, a mitose, ela está relacionada às células de reparação, ok? Já a meiose, ela acontece na reprodução humana. Quando tem lá a célula masculina, né, de reprodução, que é o espermatozoide, se junta com a célula feminina, que é o óvulo, fazem a fecundação. Quando ocorre a fecundação, as células começam a se reproduzir por meio de meiose, certo? Então, mitose é a reprodução das células relacionadas mais externas, certo? Como nosso cabelo, nossa unha, nosso tecido, da nossa pele, certo? E a meiose está relacionada ao procedimento de reprodução da espécie. Ok até aí? Então vamos lá. Dentro de cada célula, certo, tem nossos genes. O que são os genes? Genes são as características que são passadas de pai para filho, de vó para filho, para pai, para neto, certo? Isso são os nossos genes, são as características, ok? Dentro de cada célula também existem os chamados cromossomos. O que são os cromossomos? São essas características, certo? Vamos já ver mais um pouquinho sobre isso. No zigoto, certo? Que é a célula de reprodução, o que acontece? Elas vão realizar a fecundação, certo? Nesse zigoto vai se transformar na célula mãe, que é a primeira célula. Essa célula mãe vai se transformar em 2 células filhas, que vão se transformar em 4, que vão se transformar em 8. Preste só atenção. Nesse exemplo que eu fiz para vocês, certo? Nós temos aqui a célula mãe,
tá ok? Que vai ter a reprodução para a célula filha. A célula filha ela vai dar origem a 2 células na reprodução, que essas 2 células vão dar origem a 4 células, e as 4 células vão dar origem a 8 células, e assim seguinte, certo? Até que o bebezinho seja formado. Ok até aí? Então vamos lá, olha, lembrando que esses cromossomos, como é que eles acontecem? Na célula mãe, que é a primeira célula, bem aqui, certo? Ela vai iniciar com 46 cromossomos, certo? São 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, tá? Aqui na célula filha, ela vai fazer a divisão, certo? Na reprodução das células seguintes, vai ficar 23 cromossomos da mãe numa célula e 23 cromossomos da mãe na outra célula. E assim, conforme a reprodução vai seguindo, certo? Vamos lá. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é constituído de várias células, não é isso? Essas células juntas formam vários tecidos vão formar vários órgãos e a junção desses vários órgãos vão formar a junção do nosso sistema. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, todas as células, mesmo vindo de uma única mãe, ao decorrer da reprodução, elas vão pegando características da sua função. Exemplo, tenho célula que está no meu tecido epitelial, tenho célula que constitui o meu rim, tenho as células de reprodução, que é o espermatozoide e o óvulo, tenho as minhas células, os meus neurônios, que são as células que comandam todo o meu corpo, certo? Então, mesmo vindo de uma única célula, no decorrer dessa reprodução, elas vão pegando, vão criando características para sua determinada função, ok? Então, vamos lá. Nós temos, no caso, 4 tipos de tecido, certo? Nós temos o tecido epitelial, que é o tecido na nossa pele, que reveste o nosso corpo, tá? A junção dos tecidos epiteliais faz a junção da nossa pele, certo? Nós temos os tecidos conjuntivos, que eles são o quê? São esses tecidos que fazem com que os demais tecidos eles estejam unidos, certo? Que eles possam estar juntinhos. Que a gente conhece como a nossa cartilagem. Onde é que a gente tem cartilagem? Aqui na orelha, na pontinha do nariz, certo? Nós temos também os tecidos musculares, que são responsáveis pelos nossos músculos, certo? Os tecidos musculares, eles são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. Eles fazem a contração, eles fazem o relaxamento, certo? Nós temos também o mais importante, o tecido nervoso. O que é o tecido nervoso? Ele é responsável por receber e enviar impulso para todo o nosso corpo. Exemplo, quando a gente está sentindo calor, sensores que tem na nossa pele, certo? Mandam um impulso nervoso para o nosso tecido nervoso, que vai impulsionar a nossa célula nervosa, que é o nosso neurônio, e vai informar que aquele ambiente está quente. Quando a gente se queima em uma panela, certo? Acontece a mesma coisa. Quando a gente está em situação de perigo e sente adrenalina e quer correr, esse sentido também é feito por impulsos nervosos vindos dos nossos tecidos nervosos, certo? Então, recapitulando, tecido é a nossa unidade básica, tá ok? Eu espero que vocês leiam o capítulo, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nas dúvidas do vídeo, tá ok? E como atividade, eu vou deixar para vocês a atividade da página 27 e 28, que é a do nosso capítulo, tá ok? Gente, se cuidem, a tia Grazi está sim com saudade de vocês
E já já a gente tá todo mundo aí unido, tá bom? Beijo, cuidem da sua família, lavem bem as mãos, usem álcool gel e fiquem em casa, tá bom? Beijo da tia Graça.